Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas uma outra vez para o 1237 Lunchtime with English. Então, pessoal, é o programa 1237, né? Almoçando com Inglês. É o programa onde eu ensino, eu te dou dicas, eu compartilho minhas experiências em como a gente chega mais rápido na fluência, certo? Então, é um programa bem legal, a gente dá mentoria, dá dicas, e hoje, o nosso tema de hoje é muito, muito, muito interessante. Sobre o que nós vamos estar falando hoje, Dilceia? Hoje nós vamos estar falando sobre o tempo. O que é o tempo, né? Provavelmente todos vocês, sem exceção, já falaram essa frase muitas vezes no decorrer da sua vida. Tipo, eu não tenho tempo para ir na academia, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para limpar minha casa, eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, o meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não é assim? Me contem aí nos comentários quem de vocês já falou essa frase, gente. Quem de vocês já passou isso, né? Muitas vezes a gente chega final do ano, agora eu vou botar minhas metas no papel e eu vou falar, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daí chega no meio do ano e diz assim, mas eu não tive tempo, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, né? Então, falando sobre o tempo, o que eu resolvi trazer para nossa aula, que vai ajudar muito vocês no aprendizado do inglês. Com relação ao tempo, eu peguei várias perguntas que me fizeram durante esse período, que me mandaram no direct, que me mandaram e-mails, enfim, querendo saber coisas relacionadas ao tempo, ok? Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver como eu posso realmente organizar o meu tempo e fazer as coisas que eu me propus a fazer, certo? Então, eu anotei algumas perguntas e a gente vai compartilhar e eu vou mostrar o passo a passo de como a gente faz isso, certo? Então, vamos lá. Então, uma das perguntas que me fizeram e que me fazem muitas vezes é: em quanto tempo eu consigo aprender inglês, Jusceia, né? Então, tem um tempo definido? É tipo 6 meses, é um mês, é um ano, né? Não tem. O que é o tempo? O tempo começa de dentro de nós, né? É a minha... vem de dentro. Então, o que quer dizer com vem de dentro, né, Dilceia? O que quer dizer com vem de dentro? Eu tenho que me conscientizar que eu preciso arrumar um tempinho na minha agenda para fazer o que é mais importante para mim. Seja isso, né? Seja ir para uma academia, seja me alimentar melhor, seja, né, enfim, algo que eu consiga realmente fazer. Se eu quero emagrecer, eu vou encontrar um tempo para caminhar, né? Se eu quero estudar um novo idioma, eu vou encontrar um tempinho para fazer isso. Se eu quero trocar de emprego, eu vou ver todas as possibilidades, eu vou encontrar tempo, eu vou ver o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, o tempo. E às vezes a gente acha desculpas, né, pessoal? A gente acha desculpas todo o tempo. Mas eu não fiz porque eu tenho a minha vida muito agitada, eu vou para o trabalho, eu acordo cedo, eu tenho que fazer o café, eu tenho a minha família, chego no trabalho, eu não tenho tempo para fazer mais nada, eu chego em casa, é uma coisa, é outra, é família, jantar, eu tenho que limpar a casa, tenho que me arrumar, me preparar para o dia seguinte, e nós encontramos desculpas o tempo inteiro para não fazer as coisas que realmente nos interessam, que realmente vão levar a gente a outro nível, né? Independente, seja emagrecer, seja ir para uma academia, me tornar mais saudável, seja estudar, fazer uma pós, fazer um curso de especialização, né? Seja, enfim, várias coisas, certo? Então, a gente acha desculpas atrás de desculpas. Não é assim? Comenta aí comigo quem já fez isso, gente? Eu me incluo nessa turma, tá? Eu me incluo. Muitas vezes no final do ano eu chego e digo assim: agora eu vou fazer isso. Daí chega lá na metade do ano, mas eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, né? E foi indo, e daí eu acho desculpas. Eu não fiz isso por causa daquilo, eu não fiz isso porque eu não tinha tempo, eu não fiz isso porque estava muito corrido. A gente acha desculpas, certo?
Então, o que é o tempo? É uma questão de priorizar, é uma questão de prioridade. Se vocês forem pensar direitinho, qual é a prioridade de vocês no dia a dia, né? Claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa organizar a casa, muitos têm famílias, a gente precisa cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, né? Muitos estudam, então eu preciso estudar, eu preciso me especializar. Mas, enfim, se vocês forem pensar quanto tempo vocês ficam nas redes sociais, é incrível, né? Ah, se a gente for perceber quanto a gente se distrai nas redes sociais, gente, se a gente for contabilizar todos os minutos que nós ficamos ali, e eu não digo, tipo, aprendendo algo, né? Eu não digo me especializando em algo. Eu digo, às vezes, só passando, daí aparece alguma coisa, tu se distrai. Então, provavelmente de 1 a 2 horas por dia, de acordo com estudos, né? Imagina esse tempo se eu utilizasse para fazer 20 minutos, se é um propósito meu emagrecer, eu vou lá e vou fazer 20 minutos, né? De caminhada, o que seja. Então, é o tempo, é priorizar o que é mais importante para mim. E como eu coloco isso, o tempo, no aprendizado do inglês? Que é a pergunta que muitos me fazem, eu recebo quase que diariamente. Em quanto tempo eu vou conseguir ser fluente, Juscelia? Em quanto tempo eu vou desenvolver o meu inglês? Sabe? Então, todos pensam que eu vou começar a estudar inglês hoje e amanhã eu vou estar fluente. Não vai ser assim, gente. Vai ser dependendo, e depende de cada pessoa, sabe? Depende da tua disponibilidade, depende da tua dedicação, depende da tua priorização. Mas de uma forma geral, é entre de 2 a 3 anos. E eu digo assim, claro, se tu já tem um inglês um pouquinho mais avançado, tu já tem um básico mais para o intermediário, tu começa a fazer o que eu vou mostrar hoje aqui, tu vai conseguir em menos tempo, certo? Mas cada pessoa é uma pessoa diferente, cada pessoa é um indivíduo, né? Ele tem as suas particularidades, ele tem as suas diferenciações, então cada um aprende de uma forma diferente, cada um tem uma dificuldade, alguns têm uma dificuldade para falar, outros têm a dificuldade para entender, então é um processo. Então, uns podem levar, se eu já tenho um inglês mais intermediário, eu posso levar de 6 meses a 1 ano para eu ficar fluente, né? Os intermediários. Se eu tenho um inglês que é um pouco mais básico, vai levar um pouco mais. Mas aí vai depender do que eu vou colocar para fazer isso, né? Do que eu vou priorizar para chegar lá. E vai depender daquela. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, certo, gente? Independente de quanto vocês estudem, de quantos cursos vocês participem, de tudo que vocês já fizeram, se eu não colocar aqui dentro, vir de dentro, né? Vir de dentro, que eu realmente quero aprender inglês, que eu realmente vou me dedicar para isso, não vai funcionar. Não funcionou nem comigo morando o primeiro ano nos Estados Unidos. Eu morando lá, eu não conseguia falar. Por quê? Eu não por mais que eu quis, não que eu não queria falar, eu queria falar, mas eu não estava colocando os esforços necessários para fazer isso, né? Então, isso, no momento que eu internalizei isso e disse, é isso que eu quero, para eu conseguir alcançar o nível profissional que eu almejo, né? E eu era principalmente a parte profissional que eu queria, eu vou precisar dominar o inglês. Então, o que eu estou fazendo de errado, né? Por que eu não estou? Eu estou aqui e não aprendo. O que é? Então, vem de dentro de mim, vem de dentro de cada um de nós. O que eu quero para mim? É o inglês? Então, eu vou me dedicar ao inglês. É o espanhol? Vou me dedicar ao espanhol. É emagrecer? Vou me dedicar a emagrecer. Quais são o que eu estou fazendo no meu dia a dia que me ajuda a alcançar esse objetivo, né? E as pessoas se perdem, as pessoas não continuam, as pessoas não fazem. E daí é o grau de importância que tu coloca nisso, certo? Então, e se tiverem perguntas, façam aí que a gente já compartilha ou depois, certo, pessoal? Então, outra pergunta que me fazem muito, né? Como eu priorizo o tempo para aprender inglês? Tá, do certo, tu fala em priorizar, eu tenho que fazer isso, mas tu não sabe a minha rotina, tu não sabe o que eu preciso, tu não sabe como é corrido, eu não tenho tempo, às vezes, nem de comer. Eu sei porque eu já estive na pele de vocês, pessoal. Eu já fui assim.
eu, além de ser uma secretária executiva, eu fui uma executiva, eu viajava muito, então às vezes era correndo de um aeroporto para o outro, de um hotel para o outro, de uma empresa para outra, almoçava e saía correndo, então eu já estive, e às vezes é muito difícil nós priorizarmos o nosso tempo, muito, muito difícil mesmo. Tu começa a encontrar desculpas e tu acaba se enrolando naquele meio que é a vida, né, a samsara da vida que a gente fala, e tu acaba se tu vai indo com o flow, né? You're going with the flow. E quando tu vê, tu não fez nada daquilo que tu tinha se planejado. E acabou interferindo com outras coisas. Então, como eu priorizo? A primeira coisa, isso é uma coisa que a gente faz quase que desde criança, na verdade, nós fazemos escolhas, né? A gente faz escolhas. E vocês lembram quando vocês eram crianças? Eu lembro muito bem. Quando nós éramos crianças, né? Vamos dizer que teu pai chegasse, que meu pai chegasse com um chocolate sonho de valsa, né? Aquele papelzinho rosa, redondinho, lindo, chega da água da boca, né? Então, agora como sobremesa, chegasse com um sonho de valsa daquela, sabe, aquele chocolate que te deixa com água na boca, assim, que tu faz aquele barulhinho para abrir e tudo. Imagine aí o sonho de valsa, para quem gosta de chocolate, né, pessoal? E daí, na outra, in the other hand, he had Kit Kat, né? Aquele chocolate mais um bis, aquele chocolate que quando tu morde faz aqueles estralinhos, sabe? Faz aquele barulhinho na boca. Ai, te dá, tô com água na boca, gente. Vocês têm que fazer uma escolha, certo? Vocês estão ali entre, eu preciso fazer a escolha, eu escolho o sal de valsa ou eu escolho o bis, né? Qual que eu escolho? E o que que vocês fazem? Eu não posso ficar com os dois. Eu tenho que pegar um ou eu tenho que pegar o outro? Mas eu gosto dos dois, como é que eu faço? Não, tu vai pegar um, né? Eu escolheria o sonho de valsa. Então, são feitos de escolha. A vida é feita de escolhas. A gente escolhe o tempo inteiro. A gente tem que tomar decisões o tempo inteiro, desde que nós somos crianças. Por exemplo, eu não quero. Vocês já foram quando vocês eram crianças também. Outro que acontece muito, né? Pelo menos acontecia comigo. Nós não tínhamos condições financeiras, né? Então, nós ganhávamos alguma roupa uma vez lá que outra, sabe? Em datas festivas, aniversário, Natal. Então, quando nós ganhávamos, nós íamos junto, às vezes eu ia junto. E tinha que escolher, eu não podia ficar com a amarela e com a vermelha, né? Ou com a verde, com a preta, mesmo que eu gostasse das duas, eu tinha que escolher, porque meus pais não tinham condições de me dar as duas. Então, eu tive que fazer escolhas. E assim é no decorrer da nossa vida, né? Quando a gente entra na faculdade, eu tenho que fazer uma escolha. Qual universidade eu vou estudar, né? Qual programa eu vou seguir? O que eu mais me identifico, certo? Então, nós fazemos escolhas a nossa vida inteira, desde que nós somos crianças. No almoço, o que eu vou comer hoje? Vai ser feijão e arroz e carne e salada? Vai ser só arroz e carne e salada? Vai ser só carne e salada? Nós estamos escolhendo, nós estamos priorizando alguma coisa, certo? E ao mesmo tempo a gente faz com o inglês, a gente prioriza, sabe? Com o nosso aprendizado do inglês. E aí vem a priorização. É uma escolha. Quanto eu quero realmente aprimorar o meu inglês? Quanto eu quero realmente chegar a dominar, a poder conversar, a realmente ter aquela fluência, que eu não preciso mais traduzir, né? Agora deixa eu pensar em português, traduzir para o inglês, aí eu vou falar. Quanto eu quero isso? Sabe? Vem lá de dentro. Ou eu só lembro disso quando eu preciso, certo? E daí, a maioria do pessoal, a maioria das pessoas hoje em dia sabe que elas precisam do inglês, certo, gente? O inglês está se tornando, não é mais um plus, é quase que indispensável na tua carreira profissional. E ainda mais agora com os trabalhos remotos vindo cada vez mais, a gente podendo trabalhar remotamente para outras empresas fora do Brasil, está se tornando indispensável. Então, não é mais tipo, eu quero fazer inglês porque eu sei que vai melhorar minha carreira. É quase indispensável.
Então, é o quanto tu quer isso, é o quanto tu realmente almeja isso, é quanto tu sente. Eu sei que eu quero, mas o quão disposto eu estou para realmente fazer isso, sabe? É que nem eu sei que eu preciso emagrecer. O que que eu vou fazer para emagrecer? Quais são os passos que eu vou tomar para emagrecer? Tipo, no meu caso, eu vou comer menos pão, né? Menos carbohydrates. I'm gonna eat less carbohydrates, because I love carbohydrates. Eu amo carboidratos. Então, mas o que, que vai influenciar na minha rotina eu fazer isso, né? Eu vou ter que sair para caminhadas. I love to dance. Eu vou entrar numa aula de dança, né? Zumba. I love Zumba. Então, I don't like to go to the gym. Eu não gosto de ir para uma academia. But I love to dance. Então, o que, que eu vou fazer com as coisas que eu gosto para incorporar que eu tenho que perder alguns quilos que eu quero estar mais saudável, não é nem para emagrecer, é estar mais saudável. Então, o que, que eu vou fazer na minha rotina? Como eu posso incorporar isso na minha rotina? E aí, as nossas decisões, né? São escolhas que nós fazemos. Isso é muito importante no aprendizado de inglês. Primeiro, vocês têm que ter uma escolha. Eu sei que eu preciso aprender inglês. Isso a maioria das pessoas sabe. Todos que eu falo, eu preciso falar inglês, eu preciso do inglês, eu sei que eu tenho que aprender inglês, mas eu não tenho tempo. É a maioria das pessoas. Eu não tenho tempo agora, mas eu vou arrumar o tempo, eu vou fazer, eu não tenho tempo. Sabe? E daí, elas só se dão conta desse tempo quando bate uma oportunidade na porta. E a gente vai ter uma live aqui com uma convidada muito especial, que é de recursos humanos, e ela vai contar uma história para vocês muito legal com relação a isso, certo? Então, uma das perguntas, né, que me fazem muito também, além do tempo, como eu faço isso, Dilce? Como eu incluo o inglês, né? Como eu aprendo inglês, incluindo ele na minha rotina? Como eu faço isso? Como incluir o aprendizado de inglês na minha rotina, que é caótica, né? Eu acordo, de repente, às 6 da manhã, às 5 da manhã, tenho que preparar os filhos, arrumar a casa, tomar café, me arrumar, pegar ônibus, pegar trem, pegar carro, ir para o serviço, chegar no serviço, esquece, aquela correria. Eu tenho de 45 a 1h30 de almoço, depende da empresa que você trabalha. E daí já começa tudo de novo, daí volta, chega no final do expediente, às vezes eu tenho que trabalhar até mais tarde, chega no final do expediente eu tenho que pegar ônibus, pegar carro, pegar trem, pegar Uber, enfim, chegar em casa é aquilo de novo, tudo outra vez, né? Então, e daí já é outro dia. Como nessa minha rotina caótica, como eu incluo isso? Certo? É uma pergunta que me fazem quase que diariamente, como eu já falei para vocês. Então, se vocês estão fazendo dessa forma que eu vou falar agora, não é a forma correta, certo? Se vocês pegam, vamos dizer assim, eu quero aprender inglês, e hoje eu vou pegar e vou estudar 2 horas direto de inglês. Essa semana eu vou estudar pelo menos 2 dias, 2 horas direto de inglês. O que vocês acham? Isso vai ajudar vocês? Pode ser que ajude. Pode ser que ajude. É o mais indicado? Não, não é o mais indicado. E por que eu digo isso? Porque vocês vão se cansar, vocês não vão entender, vocês vão dizer, isso não é para mim, isso é difícil, eu não consigo, isso é tão chato, não dá. Então, como eu faço isso? Não é, gente, pegar... Agora, é quarta-feira, hoje de noite, eu vou chegar do serviço, eu vou chegar em casa e vou pegar e vou chegar lá e vou estudar 2 horas. Vou pegar, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou preparar comida para os filhos, para o esposo, se for casado, vou fazer minhas coisas, se você é do sexo masculino, enfim. Vou lá e vou estudar 2 horas direto de inglês. Então, a gente tem que priorizar, e não é, se vocês fazem dessa forma, não é a correta. Então, qual é a forma correta, Dilce? Como eu posso fazer? Não é pegar um dia da semana e eu vou me matar estudando nesse dia da semana. Não que isso não vá te ajudar, tu vai aprender alguma coisa com certeza. Então, aqui, né, a forma correta é organizar, é o me organizar, fazer uma agenda diária, e nós, secretariado, executivo, e nós, profissionais do corporativo, sabemos muito bem o que é organização, né? Nós precisamos nos organizar se a gente quer ter todas as tarefas, todas as deadlines, né? Todas as datas, todos os compromissos em dia.
Então, a gente vai fazer qual é o tempo? Como é que eu organizo o meu dia? Que horas eu acordo, que horas eu tomo café, que horas eu tenho que sair do trabalho, que horas eu volto, qual é o meu horário de almoço, que horas eu chego em casa, quanto tempo mais ou menos eu fico nas redes sociais, né? Então, eu vou organizar, eu vou fazer uma agenda semanal, uma agenda diária, uma agenda semanal e uma agenda mensal. E daí, uma outra dica, que eu nunca me disseram isso, gente. Eu aprendi fazendo, certo? Então, é uma dica bem importante. E eu vou dizer para aqueles, eu vou dar duas dicas aqui. Uma para aquelas pessoas que têm um inglês mais básico, aquelas pessoas que têm um basiquinho assim no inglês, sabe? Estão recém-aprendendo, sabe? O básico do básico e querem acrescentar vocábulos, né? Ao seu vocabulário, querem acrescentar palavras ao seu vocabulário, querem enriquecer e realmente começar a falar, né? Então, essa é uma dica. E também pode ser usada da mesma forma para quem já tem um intermediário, para quem já tem um inglês mais avançado, eu quero aprender coisas novas. Então, eu vou começar, como eu incluo? Aqui a gente está falando de como incluir na minha rotina, certo? Então, vamos começar com uma peça da casa. Eu tomo banho todos os dias, eu escovo os dentes todos os dias, eu vou no banheiro todos os dias, correto? Sim, né, pessoal? Então, aí eu vou colocar post-its, eu vou colocar notas, eu vou escrever tudo que eu tenho no banheiro. Primeiro eu vou escrever aquelas palavras que eu conheço, aquelas palavras que eu sei. É mirror, né? É shower, é bathtub, se eu tenho uma banheira, é toilet, né? Que é o vaso, soap, que é sabonete, shampoo, eu tenho a tap, que é a torneira. Que mais? Toothbrush, eu tenho toothpaste, né? Eu tenho a escova de dente, eu tenho a pasta de dente. Eu tenho todos esses itens e mais alguns, dependendo de cada banheiro. Eu tenho I have towels, né? Eu tenho toalhas. Então, o que eu tenho no meu banheiro? Nós vamos escrever todas essas palavras e vamos colocar, seja no espelho, in your mirror, e vamos ver o que a gente vai ver todas as vezes que a gente acordar. Nós vamos ver essas palavras. Se eu não sei algumas, eu vou treiná-las, eu vou falar alto e eu vou repeti-las diariamente. Eu estou incluindo algo na minha rotina sem preço nenhum, sem eu estar fazendo nada extra. O tempo que eu vou ter é só de escrever essas palavras e ver como vai ser e colocar ali, correto? E daí a gente vai acrescentar uma outra palavra. Então, a gente vai acrescentar duas palavrinhas para essas palavras que vocês já incluíram ali. A gente vai acrescentar o what e o where, ok? What e where. Então, what is a toothpaste? What is a toothbrush? What is a mirror? What is a bathtub? What is a shower? Então, o que é o banheiro? O que é o que é a pasta de dente? O que é a escova de dente, o que é o chuveiro, o que é a banheira. Então, por que eu estou botando o que é? Para vocês aprenderem a como estrutura a frase. A gente está usando o what, né? Eu estou usando o is e eu estou usando todas as palavras que eu tenho ali. Então, eu estou criando, eu posso usar o what com tudo. What is your name, que todo mundo conhece, que é o que mais a gente aprende na escola, aí nos cursos, né, gente? Verbo to be. Então, what is your name? What is this? What is that, né? Então, eu posso usar o what com várias coisas. E daí eu nunca mais vou esquecer o que é o what e eu vou estar utilizando isso num contexto, correto? Outra dica, eu vou colocar uma outra palavra, que é o where, né? Que é onde, então. Where is the toothpaste? Where is the toothbrush? Where is the shower? Where is the bathtub? Where is the house? Where is the dog? E aqui vocês viram que eu já estou aumentando, eu estou saindo das coisas que eu tenho no banheiro e estou indo para fora, porque eu posso usar where is para várias coisas. O que quer dizer where is? Quer dizer onde está, onde é, né? Então, eu vou colocar o what e o where. E eu vou fazer com what is and where is. Essas perguntas eu vou incorporar no vocabulário que eu tenho no banheiro. Vou colocar no post-it. Quando eu tiver tudo aquilo muito bem internalizado, que eu tenho consciência que eu consigo falar, que eu consigo realmente entender aquilo, eu vou para o próximo passo. Eu vou para a cozinha, por exemplo, né?
Quando eu vou sair para almoçar com um cliente, quando eu tenho que planejar um almoço, eu preciso saber como se chamam os utensílios da cozinha, eu preciso saber como se chamam os alimentos, né? How to prepare a meal, né? Ou how to create a meal for a meeting. Então, como é que eu preparo uma refeição? Como é que eu preparo uma reunião com refeições? Então, eu vou lá fazer isso, certo? Então, como é que eu faço isso, gente? Eu vou lá e vou colocar post-it, seja na minha geladeira, por quê? Eu vou estar indo tomar café, provavelmente eu vou estar jantando, final de semana eu vou estar vendo, e eu vou fazer o mesmo processo. Where is? E assim eu vou indo, em todos os... Quando eu tiver com isso muito bem estruturado, eu já entendo isso, eu já sei isso, eu vou para o próximo cômodo. E eu faço isso também no meu escritório. Nós, no escritório, e nós do secretariado executivo, sabemos muito bem que às vezes tem que atender um telefonema, às vezes eu tenho que pedir alguma coisa, chega um visitante, chega um estrangeiro, me dá, can I have the stapler, né? Do you have a pencil? Do you have a piece of paper? Where's the internet? My connection is not good, né? Então, eu preciso saber todas essas palavras, eu preciso saber esse vocabulário. Como é que eu faço isso? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar palavras, eu tenho que repeti-las. A repetição. Isso eu estou fazendo no meu dia a dia sem esforço algum. E outra coisa, quem quiser, aí vai um ponto bem bacana, quem quiser que eu responda as perguntas e auxiliem vocês a como organizarem a rotina de vocês, para que melhorem, como podem incorporar na rotina de vocês o inglês e coisas específicas para vocês, me chamem no direct, me chamem no privado, que eu vou fazer uma mentoria com vocês, especificamente para cada um que me chamar. Eu vou sentar com vocês e ver qual é a rotina de vocês, qual é o nível de inglês de vocês, e a gente vai criar uma rotina juntos, como a gente pode incorporar o aprendizado do inglês em conjunto, certo? Então, esse é um tempo, esse é um processo, certo? Colocar palavras, eu colocar post-its, onde eu consiga realmente visualizar tudo isso e repeti-las diariamente. Isso é simples, não me custa tempo, são as coisas onde eu estou vendo, estou passando. Então, eu não precisei estudar 2 horas diárias, certo? Qual é o outro ponto? Em vez de eu estudar 1 hora, por exemplo, 2 horas por dia, eu vou distribuir esse tempo. Em vez de estudar 1 hora por dia, eu vou estudar, de repente, 15, 20 minutos da manhã, ou 15, 20 minutos no almoço, 15, 20 minutos na hora de dormir, ou de repente, antes de acordar. Eu gosto de fazer uma meditação, escutar alguma coisa antes de eu before I get up, antes de eu acordar, né? Então, como eu faço isso? Vocês podem fazer isso em inglês. E antes de dormir, vocês podem escutar alguma coisa que faça, alguma coisa que vocês gostem, porque todos falam, né, que a gente tem que escutar coisas boas na hora de nós dormirmos, porque isso influencia o nosso sono e o nosso inconsciente traz isso. Então, vamos escutar se eu gosto de, sei lá, se eu gosto de comédia, se eu gosto de meditar, se eu gosto de culinária, eu vou escutar 10, 20, 15 minutinhos por dia disso. Mas eu não posso querer escutar e aprender um documentário que eu não gosto. Então, a gente aprende, a gente faz as coisas e a gente se incentiva, né? A gente vai adiante quando nós estamos fazendo coisas que nós gostamos. Então, não adianta eu ir para uma academia que eu vou desistir no primeiro mês, porque eu não gosto de ficar numa academia. Eu gosto de dançar. Uma das formas que eu amo exercício é dançar, eu gosto de caminhar também. Então, não me adianta colocar numa academia que eu vou desistir. Eu posso ir 1, 2 meses e vou desistir, certo? Então, é a mesma coisa. E quantos de vocês, provavelmente, né, já tentaram fazer isso, já tentaram várias vezes, a mesma coisa com curso de inglês, já entraram numa academia várias vezes, já entraram em vários cursos de inglês várias vezes. Eu sei porque eu já fiz isso, certo? Então tem que ser coisas assim, específicas. Eu faço um pouquinho de cada vez. Então vou escutar alguma coisa de manhã, antes de ir para o trabalho, né? Vou acordar, se é no chuveiro, eu vou escutar uma música, eu vou escutar um documentário. Mesmo que eu não entenda nada, gente, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando para o meu inconsciente, inconscientemente aquilo está indo para dentro de mim. Inconscientemente eu estou consumindo conteúdo. Inconscientemente eu estou percebendo padrões, eu estou escutando e percebendo a pronúncia. E vocês vão ver como isso vai fazer uma grande diferença. Então, escutar, ler ajuda muito. Então, eu vou pegar um parágrafo de algo em inglês e vou ler em voz alta, vou ver como é que fica.
me chamem no privado. A gente tem as nossas aulas, que vai começar em fevereiro de novo, as nossas aulas de pronúncias ao vivo, né? Vocês podem participar. Além disso, tem as aulas de terças e quintas à noite, onde eu dou muitas dicas, certo? A gente tem um grupo de WhatsApp, que é só para conversação. Mandem no privado, eu incluo vocês no grupo de WhatsApp. Então, é muito interessante nós começarmos a fazer esses pequenos movimentos. E não é estudar 1 hora, 2 horas por dia, é distribuir esse estudo, é fazer isso durante a tua rotina, durante o teu horário, nos teus tempos vagos. Se eu fico 2 horas nas redes sociais, eu vou pegar 15 minutinhos, 20 minutinhos desse tempo e vou colocar para o estudo de inglês, para me dedicar, seja escutar, seja ler, seja falar, aprender algo, certo? E eu posso dizer, não foi assim, indo para os Estados Unidos, como eu falei esses dias, eu não aprendi no meu primeiro ano lá, porque eu não estava fazendo tudo isso, e ninguém me ensinou tudo isso, gente. Nós não tínhamos, eu não tinha redes sociais na época, né? E tudo isso, eu comecei a fazer isso, eu aprendi inglês fazendo essas pequenas coisinhas diárias, sabe? Incorporando diariamente. Eu quero aprender isso. Como eu não sei tudo que está aqui. Então, como é que eu falo? No escritório, né? E se, por exemplo, se eu sou um profissional de secretariado executivo, eu sou um profissional do corporativo, como é que eu vou falar inglês? Eu sei, eu preciso de inglês para ontem, eu tenho que ser fluente, eu atendo o telefone, eu tenho que receber clientes, eu tenho que preparar reuniões, tem que preparar cardápios para as reuniões. Como eu faço isso? Então, vocês podem fazer da mesma forma. Se você já tem um inglês mais avançado, um inglês mais intermediário, eu faço isso, né, nesses cômodos onde eu tenho mais, que eu vejo mais, eu incorporo isso com as coisas que eu preciso. Se atender o telefone, eu vou lá e coloco o que eu preciso saber, quais são as coisas que eu realmente preciso na hora de atender um telefone. E vou realmente focar naquilo, vou aprimorando quais são as padrões de linguagem, quais são os padrões estruturais dessa linguagem, né? E vou escutar muito, vou trabalhar muito a audição. Certo, pessoal? Então, aí algumas dicas. E daí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui eu vi que a Elaine colocou, né, Elaine? Agora que eu vi o teu comentário. Vou fazer uma pergunta para vocês. A Elaine disse, eu já falei muitas vezes que não tinha tempo, né? Bem isso. Todo mundo, acho que ninguém escapou dessa. Todo mundo já falou em algum tempo, algum momento, mais de uma vez, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma que muitos, né, perguntaram para mim. Dilceia, antes de tu ser fluente, tu tentou muitas vezes, tu fez muitos cursinhos, o que que tu fez para ter a fluência, né? Eu já tentei de tudo e eu não consigo, sabe? Eu já fiz muitos cursos e eu não saio, parece que eu não consigo desenvolver. Então, eu vou dizer, e vou ser franca, porque não funcionou comigo, gente. Eu vou contar aqui um pouquinho da minha trajetória. Eu estudo inglês desde que eu estava, acho que na quinta série, foi quando eu comecei a ter inglês, certo? Não desvalorizando nenhuma dos ensinos que existem, né? Mas não funcionaram comigo. Esses métodos não funcionaram comigo. Então, eu estudei tanto desde a quinta série, acho que foi desde os 9, 10 anos de idade. E até eu ir para os Estados Unidos. Então, foram cursinhos, foram primeiro, tipo, o ensino médio, o ensino fundamental, foram cursinhos de inglês, professores de inglês. Eu tive universidade, gente. Eu fiz secretariado executivo, então eu tinha inglês e espanhol. Eu tinha professor de inglês particular, depois mais cursinhos de inglês com a empresa pagando. Tive cursos de espanhol também particular, cursinhos de espanhol. E fui para os Estados Unidos. No primeiro ano, eu não aprendi inglês. Por incrível que pareça, eu não aprendi inglês. Por quê? Porque eu não estava fazendo, mesmo estando lá, eu não estava fazendo isso. E eu tenho conhecidos lá, gente. Eu tenho pessoas amigas que eu sei que até hoje não têm um inglês bom, sabe? Eu tenho pessoas que foram para lá há muito tempo e que têm dificuldade, certo? E por quê? Porque a gente às vezes não faz o que precisa ser feito. Eu tenho que incorporar o inglês, não que eu não consiga falar, sim, mas eu tenho que saber direto, assim, sabe? Eu não consegui, eu não fui no primeiro ano, eu não fiquei fluente, eu não vou mentir para vocês lá. E eu estava nos Estados Unidos.
Por quê? Porque eu não fazia tudo isso, porque eu não incorporava isso na minha rotina. Por mais que eu estivesse lá, eu vivia falando português. Eu via programas em português, escutava rádio em português, eu falava com brasileiros, então eu não aprendia o inglês. Então, eu comecei a fazer esses. Quando eu voltei o segundo ano como estudante, disse agora, aqui tá, não tem mais desculpas, né? Eu não tenho mais desculpas, eu não tenho mais a desculpa de eu não ter tempo, não tenho mais a desculpa que eu não consigo, que não, isso não é para mim, que isso é difícil. Eu vou sim ser fluente. Eu me conscientizei, por mais que eu soubesse que eu precisava, você vai, depois eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu, sabe? Depois de amanhã, e a gente vai botando para frente. Quando eu me conscientizei disso e entrou para dentro de mim, foi quando eu realmente comecei a desenvolver. Eu comecei a fazer essas pequenas coisas, essas pequenas que não parecem muito, né? Diz, botar post-it, botar notinha aqui e ali. Mas o teu inconsciente, cada vez que tu olha, tu vai ver. E tu vai repetir isso para te lembrar, certo? Vou começar com uma peça da casa, depois eu vou para o escritório, depois eu vou para o banheiro, para o quarto, para a sala de estar, para o jardim, né? Na rua, no carro, na cozinha, enfim, numa sala de reuniões. E vocês vão ver, porque o que é a base da fluência? A gente ter um vocabulário, a gente entender os padrões, a gente entender as expressões e eu conseguir escutar muito bem. Então, é um conjunto de coisas. Não adianta eu ir para uma mesa e estudar uma hora, tipo, aqui, é assim, 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 aqui é gramática, eu coloco o verbo aqui, eu coloco o verbo lá e vamos. Não adianta. Vocês vão ver muita coisa e não vão entender. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o amplo, sim, eu tenho que ver o amplo, eu tenho que escutar muito, né? Então, eu vou da prática à teoria, eu vou do amplo ao estreito, porque eu tenho que ver o todo, né? E quando eu entendo um todo, eu consigo ver as palavras que eu não entendo. E daí, nessas palavras, eu vou incorporando no meu vocabulário. Então, quando eu tenho um vocabulário muito básico, quando eu tenho um inglês muito básico, eu faço esses pequenos movimentos. Vamos dizer que eu saiba que é uma mirror, né? O espelho. Tudo bem, eu sei que é o espelho. O que mais eu não sei ali? Que eu me confundo, que eu não lembro. Então, eu vou incorporando isso. Eu estou tomando banho, estou escovando meus dentes, eu estou me arrumando, botando maquiagem, eu estou vendo isso, né? Inconscientemente, eu estou mandando isso para dentro de mim, sabe? Então, isso funciona muito, muito bem, gente. Então, essa é uma dica, né? E eu tenho certeza que vocês também já tentaram muitas e muitas e muitas vezes, porque todo mundo, as pessoas que estão comigo, né, nas aulas gratuitas, as pessoas que estão comigo no curso Secretárias Fluentes, comigo já aconteceu, meus alunos particulares. Então, todos, mas eu já tentei de tudo, disse aí, eu não consigo. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. O que eu posso incluir? Porque o inglês não é algo que tu estude um dia, o dia inteiro, uma vez por semana, certo? Hoje eu vou estudar uma vez por semana o inglês e vou ficar fluente. Não vai funcionar. Eu não vou dizer que vai funcionar, porque não vai funcionar para você, gente. Então, eu tenho que ter consciência que eu preciso incorporar isso na minha rotina. E de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma que eu consiga fazer. Não adianta eu querer incorporar na minha rotina e não conseguir fazer, certo? Então, se eu tenho, tipo, 15 minutinhos lá no meu horário de almoço, eu tenho meia hora de almoço, eu tenho uma hora de almoço, eu levo uns 15 minutos para comer, né? We are having lunchtime with English here. A gente está tendo almoço com a Dilceia, né? Almoço de inglês, almoçando com inglês. Então, eu vou pegar 10, 15 minutinhos, vou escutar alguma coisa em inglês, vou aprender alguma coisa em inglês, certo? E não esqueçam, quem quiser que eu ajude a programar, a auxiliá-los, né? A criar essa rotina, ajudá-los a ver em que ponto e nível de inglês vocês estão, me manda um direct, me manda uma mensagem lá no privado, que eu vou auxiliá-los. A gente marca, eu converso com vocês e a gente vai criar uma rotina de estudo, uma rotina que seja viável para você, que possa ser incluído na sua rotina, específico para você, certo? E aqui, uma dica que vai ser bem legal. Daqui a pouquinho, agora até o final do dia, a gente vai estar, hoje, no decorrer do dia, eu vou estar colocando esse passo a passo bem explicadinho, aqui nos posts, no Instagram vai estar,
o passo a passo de como eu faço isso, de como eu posso incorporar de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma possível no meu dia a dia o aprendizado, né? O inglês. Que eu consiga internalizando aos poucos isso. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos, vai estar aí uma dica, eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram também. Então, mas vai estar bem legal, vai ser algo que vocês vão conseguir realmente colocar sem sofrimento, sem sentir que eu tenho que tirar uma hora do meu dia para fazer isso, né? Eu tenho que realmente colocar todo o esforço possível. Vai, vou deixar de fazer isso e vou fazer aquilo agora. Eu sei que eu tenho que aprender inglês, meu Deus, eu vou ter que estudar uma hora agora. E não vai funcionar, vocês não vão falar assim, eu sei por mim, tá? Então não tem que ser uma obrigação, tem que ser algo que flua e que vocês sem perceber, estão aprendendo. E quando vocês se derem conta, uau, eu já consigo falar isso, uau, eu já uso aquilo, né? Então, isso que é o mais magnífico. E é a sensação que a gente tem, a sensação que você vai ter quando vocês conseguirem falar algo, nem que seja algumas frases, que vocês consigam se comunicar sem precisar traduzir, vai ser outra coisa, gente. Vai ser muito, muito, muito legal. Certo? Então, vai estar aí, eu vou colocar aí nos nossos stories e no Telegram as dicas de como eu faço isso. E eu quero que vocês comentem se vocês estão fazendo, como é que está indo, se vocês têm dúvidas. Quem quiser que eu ajude a fazer essa rotina específica para você, como eu chego lá, me avisa, me manda um direct, que eu ajudo vocês sim, eu vejo em que nível de inglês vocês estão e eu dou uma rotina. Eu ajudo vocês a criarem ela e como enquadrar isso no seu dia a dia, ok? Então, pessoal, hoje, não sei se alguém tem uma dúvida, se não tiver, eu não consigo olhar aqui o meu Instagram, mas só para avisá-los que a gente abriu as inscrições, né, para imersão de inglês para secretariado. E o que vai ser isso? É um evento, a gente está em fase de aquecimento, vou trazer muito conteúdo para vocês, muita coisa, e é uma semana inteirinha onde a gente vai ver e vai mergulhar nas necessidades que nós do corporativos temos, que nós do corporativo da área de secretariado, a gente tem com relação ao inglês. O que eu preciso para ter um melhor domínio da língua inglesa? Então, eu vou trazer toda a minha experiência, todo o meu aprendizado, tanto na área corporativa a nível internacional, quanto do inglês, da fluência do inglês, e também do espanhol, porque eu sou fluente em espanhol, fazendo esse mesmo método, e essas mesmas dicas eu fiz também para o espanhol, pessoal. Então, a gente está com as inscrições abertas e vai estar muito legal. Então, vão lá, se inscrevam, está aí no link do nosso Facebook, na página do Face, está no link aí do Instagram, para quem está no Instagram. Então, a gente vai estar nessa semana do dia 25 ao dia 31 de janeiro, fazendo isso. Vai ser aulas muito, muito... que vai contribuir muito com a vida de vocês. Aulas que realmente vão ajudar vocês a chegar a outro nível, certo? E, além disso, vai ter um certificado de participação para quem participar. E também, no final, no dia 31, ao meio-dia e 37, no último dia dessas lives, né, semanais, que depois a gente vai continuar tendo essas lives, mas lives daí nossas lives diárias, desculpa, a gente vai começar tendo as lives semanais, que vai ser 1 ou 2 vezes por semana. Enfim, a gente vai ter um sorteio para uma inscrição no curso Secretárias Fluentes no dia 31 ao meio-dia. Então, tem muita coisa, muito conteúdo, vai ser uma semana de realmente imersão para o inglês de secretariado, para você que é de secretariado executivo, para você que é da área corporativa, você não pode perder. Ok? Então, compartilhe com os amigos, com os colegas, com as pessoas que na verdade precisam. Na verdade, todos nós sabemos que precisamos falar inglês, é tomar a decisão. Eu vou esperar outro ano ou o que eu estou fazendo para chegar lá? Ou estou esperando a oportunidade chegar para eu dizer mais uma vez, eu não tive tempo de aprender inglês, né? Porque muitas vezes a oportunidade chega e tu diz, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, certo? Eu não tenho tempo de aprender inglês agora, eu vou deixar para depois. E daí tu só lembra que tu precisa no momento que a oportunidade faz assim, knock, 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 in your door, né? Bate na tua porta, mas aí tu não consegue, já é tarde. Então, eu tenho uma oportunidade de emprego, mas eu não posso me candidatar porque eu não tenho inglês.
Ou eu tenho uma possibilidade de ser transferida para o exterior, mas eu não posso me candidatar porque eu não tenho inglês. Então, a gente só se dá conta, todos nós sabemos que precisamos do inglês, que a gente vai precisar, que não é mais uma coisa, um plus, é sim essencial, né? Então, que a gente precisa disso. Mas nós só se damos contas e percebemos realmente, se lembramos outra vez que a gente não fez isso, que a gente não tinha tempo, quando a oportunidade bate. Então, você vai querer esperar a oportunidade bater outra vez? Ou vai dizer agora, vai tomar a decisão e vai dizer, sim, eu quero, eu vou começar hoje, né? A fazer pequenos movimentos diários para que eu chegue à fluência, para que eu consiga me comunicar em inglês, sendo escrito, sendo falado, que eu não sofra mais, que eu não tenha aquela crise de ansiedade cada vez que surge uma oportunidade para eu falar em inglês. Ok, pessoal? E eu quero ajudar vocês a chegar lá. Então, quem quiser aí, não esqueçam, vai, me manda um direct, me manda uma mensagem no inbox, eu vou ajudar vocês a fazer, a criar essa rotina de acordo com o que vocês fazem no seu dia a dia, para que não interfira, que vocês consigam incluir isso na rotina de vocês. E, gente, foi um prazer. Thank you, thank you, thank you, thank you very, very much. Go there, subscribe for the English Immersion that week, né? And it was going to be great. Então, vai lá, pessoal, se inscreva para a semana da imersão do inglês para secretariado, para profissionais corporativos. Vai ser maravilhosa, vocês não podem perder. E nós nos vemos amanhã às 12h37. 1237, lunchtime with English. Okay? See you. Bye.